Olá, meus queridos amigos, aqui é o Bruno Ganem, estamos começando mais um programa Estúdio Aberto. Hoje com o Dr. Aleixo, Antônio Aleixo, que é mestre em Direito pela Universidade Católica de Santos, especialista em Direito Eleitoral e Contas Eleitorais, faz parte da banca de advogados Pomini Advogados, especializada em Direito Público, Eleitoral e Administrativo. E o Dr. Aleixo, acima de tudo, é um grande amigo meu, trabalha comigo já há muitos anos. Doutor, é uma grande alegria ter você aqui no nosso programa. Puxa, falar de alegria é muito bom. A alegria é toda minha. Agradeço imensamente pelo convite, pela disponibilidade de nos trazer aqui para passar um pouquinho da nossa experiência, um pouquinho da nossa vivência e bater esse papo com o seu telespectador, que certamente são pessoas interessadas em temas políticos e interessadas em diversidade. Com certeza, muito obrigado. Doutor, a questão eleitoral, direito eleitoral, às vezes as pessoas pensam, poxa, mas que eu, que sou um cidadão que não estou, vamos dizer assim, muito associado à política, o que eu tenho a ver com direito eleitoral? Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, sobre como o cidadão precisa entender eleitoral e como ele pode interagir com a legislação. Bom, o direito eleitoral, ele, há tempos atrás, seria alguma coisa alienígena. Mas o direito eleitoral, ele caiu no gosto popular, especialmente depois da chamada Operação Lava Jato. Depois da Operação Lava Jato, as pessoas passaram a se interessar mais pelo direito eleitoral. E nas rodas sociais, nos grupos de amigos, nos bares, nos restaurantes, sempre tem alguém comentando, escuta, aquele fulano não estava envolvido naquele problema XYZ, ele vai poder ser candidato? Ele é candidato efetivamente? Então, essas perguntas trouxeram as pessoas indiretamente para o direito eleitoral. Apesar de ser uma matéria não muito lecionada nas universidades, tá certo? É uma matéria muito em voga atualmente. Perfeito. Inclusive, o Dr. Aleixo, ele é um grande especialista nessa área, é sempre chamado nas grandes temáticas. Quando tem algum problema grave aí, Brasil afora, ele é sempre uma referência, tanto para a mídia quanto para quem é do meio. Quem é do meio conhece bastante o trabalho do Dr. Aleixo. O que eu queria também passar para o nosso telespectador é como o cidadão ele pode entender, de repente, aprender mais, de repente denunciar alguma situação que ele acha que está errado. Ele pode fazer isso, né? Sim. Essa interação do cidadão, ela hoje é uma coisa natural. Tá? O cidadão ele participa da vida social e a política é parte da vida social. Desse modo, nós temos que abrir esses canais. Não é? Então, o portal da transparência, por exemplo, nas prefeituras, a ouvidoria interna, que seria uma forma de aproximar o cidadão do poder público, também geram canais. Geram canais de ouvir, canais de informar. E hoje a internet abriu essa oportunidade muito grande de todos se envolverem, não só com o processo eleitoral, mas com as demandas da cidade, que dão reflexo imediato na vida do eleitoral. E outra coisa que as pessoas acompanham bastante, às vezes alguém é cassado e aí falam, é por infidelidade partidária, Como que funciona isso? Eu queria que você explicasse um pouquinho como que a pessoa perde o cargo por uma infidelidade partidária e se isso, você acha que é um exagero ou não, se está certo, como que você vê essa questão? Veja, a infidelidade partidária, ela sofreu algumas mudanças aí com o passar dos tempos. A jurisprudência, ela veio mudando. No início, definiu-se que o mandato era do partido, efetivamente do partido. Então, o mandatário, Bruno, ele não poderia, em nenhum momento, sair e levar esse mandato consigo. Saiu de um partido para outro, ele não conseguiria levar esse mandato. Depois houve um melhor entendimento, a jurisprudência se consolidou melhor, entendeu melhor, e resolveu que os cargos majoritários, então, cargo majoritário se entenda, cargo de prefeito, senador, governador, presidente da República, esses cargos não seriam do partido,
Esses cargos seriam, efetivamente, cargos do próprio mandatário. Então, essas pessoas poderiam sair e se transportar e levar consigo o mandato. E aí, por fim, veio a legislação e regulamentou a infidelidade. A última reforma que tivemos do direito eleitoral trouxe a possibilidade, mesmo nos cargos proporcionais, deputado estadual, deputado federal e vereadores, esses poderiam sair do seu partido e migrar para outro, levando o seu mandato nos últimos 6 meses de mandato. Então, naqueles últimos 6 meses, a infidelidade estava consolidada. Eu penso que foi um acerto da legislação, tendo em vista que os partidos, apesar de ser uma coisa, uma entidade necessária à vida política, essa retirada de poder do partido dá ao mandatário também um pouco mais de flexibilidade, para, de repente, ele estar mais voltado às suas bandeiras, estar mais voltado à sua história, ao seu convívio e poder levar consigo o seu mandato. Acaba criando, né, uma coerência, né? Não faz sentido a pessoa se eleger e logo sair do partido. Agora também, quando as correntes elas mudam, existia um caminho para essa mudança, um caminho legal, né? Um caminho que realmente dá essa diretriz é muito importante, né? Aliás, toda eleição a gente vê que tem muita mudança, né? Toda eleição tem uma novidade na legislação. O senhor acha que a legislação ela está evoluindo a cada eleição, está melhorando? A legislação eleitoral ela é, por natureza, mutante. A legislação eleitoral é, por natureza, se transforma, se renova, melhora a cada momento. Então, muito importante consignar que essas mudanças, elas são naturais da sociedade, são evolução desse momento, evolução de tudo que nós temos vivido nos últimos anos. Perfeito. Doutor, uma outra palavra que a gente ouve bastante, né, nos noticiários, eu tenho certeza que muitos dos nossos telespectadores gostariam de saber mais. Improbidade administrativa, que às vezes o prefeito é cassado, às vezes responde processo, aliás, muitos prefeitos respondem processo, não só prefeitos, né? Fala pra gente um pouquinho o que é essa tal de improbidade administrativa, o que significa isso? A improbidade administrativa, Bruno, ela é a conduta contrária ao interesse público e aquela conduta considerada irregular do agente quando, por descaso ou por desonestidade, ele pratica atos que geram enriquecimento ilícito ou geram dano ao erário. Isso é improbidade administrativa. Qualquer coisa que sai, vamos dizer, do padrão daquele bom gestor, daquilo que se espera de um gestor, acaba caminhando para uma improbidade administrativa. Exatamente, ou que fira de alguma forma os princípios da administração, o princípio da moralidade, o princípio da publicidade, da eficiência, da impessoalidade, né? Toda vez que esses princípios são feridos, são maculados, você se depara com uma improbidade administrativa. E é uma coisa muito comum. É só pensar um pouco, né, às vezes, nos gestores que a gente tem nos municípios, enfim, todas as instâncias, quando você começa a ver que a coisa ela foge da impessoalidade, por exemplo, ele começa a governar pensando em si, se beneficiando ou beneficiando determinadas pessoas, já está caminhando para uma improbidade, né? Sim, o risco de se caminhar para uma improbidade é muito grande. Vejam vocês, imaginem a seguinte situação, o prefeito que utiliza o carro oficial para levar a sua filha a São Paulo num concurso ou para levar a sua filha a São Paulo para uma maquiagem, né? E aí o combustível é por conta da administração, o carro e o motorista por conta da administração, os pedágios e as notas fiscais de estadia e alimentação, todas descontadas da administração. Veja, isso é um caso típico de improbidade administrativa. Ou seja, a população toda pagando para a filha ir lá para São Paulo
fazer o concurso, a maquiagem, enfim. A gente volta daqui a pouco com o segundo bloco aqui com o Dr. Aleixo falando sobre direito administrativo, direito eleitoral. Não saia daí! Que tal cuidar do seu corpo e de sua mente com um conceito voltado para os resultados? No Exclusive Cambuí você encontra o melhor para a sua saúde física e emocional com atendimento focado no que é mais importante. Você, Exclusive Cambuí, mais que uma academia, simplesmente Exclusive. Mais que desenvolvimento urbano, a Hexa realiza sonhos de vida na entrega de construções inovadoras. Buscamos sempre superar as expectativas de nossos clientes. As obras da Hexa têm o conceito da qualidade de vida em seu DNA. Oferecemos moradias para todas as famílias construírem momentos felizes, onde crianças podem brincar com segurança em espaços naturais e de recreação. Hexa Desenvolvimento Urbano, apaixonada por aquilo que faz, assim como todo brasileiro. Bioátima, tudo para você cuidar da sua saúde, beleza e bem-estar. Fique de bem com a vida. Medicamentos manipulados e produtos de beleza. Laboratórios modernos, equipe qualificada, convênio com empresas. Rua Senador Feijó, 11, no centro de Valinhos. bioatima.com.br. A Metal Coat está atenta aos cuidados com a preservação do meio ambiente e lançou o EasyCoat WR, que despolui a água para um descarte adequado em rios e lagos, matando bactérias, eliminando odores em estações de tratamento, vias públicas e desobstruindo tubulações. O EasyCoat WR pode ser utilizado para a limpeza de caixa de gordura e fossas sépticas. Fácil aplicação, sem risco para o ser humano. Conheça nosso projeto Escola Ambiental, proporcionando o conhecimento da importância dos cuidados com a água e o meio ambiente. Consulte-nos 19 3936 8066. Estamos de volta com o programa Estúdio Aberto. Eu sou o Bruno Ganem e estou entrevistando o Dr. Antônio Aleixo, que é especialista em Direito Eleitoral e Direito Administrativo. Doutor, uma outra coisa que as pessoas têm muita dúvida: corrupção. O que é, afinal, a corrupção? Como que a gente define corrupção? Pois é, essa é realmente uma boa pergunta. A corrupção está em moda se falar dela no Brasil. Mas a corrupção, legalmente, ela vem definida no Código Penal como crime, tá certo? E até como um ato sexual, né? A corrupção, nós temos a corrupção de menores, que seria atos sexuais, e nós temos a corrupção conceituada como a entrega de um bem por uma pessoa a um agente público em troca de um favor legal. Ou a corrupção passiva, que é o recebimento pelo ente público ou pelo agente público dessa vantagem em troca de alguma informação. A corrupção, ela sempre vai ter vantagem para as duas partes. Por isso que a corrupção é tão difícil de se combater. Geralmente, o corruptor e o corrupto têm vantagem na corrupção. E quando, por exemplo, o agente ele recebe um presente, sem nada em troca, vamos dizer assim, objetivamente, é considerado corrupção? Veja, o recebimento de presentes, eles são regulamentados aí no alto escalão federal, eles têm uma regulamentação própria, inclusive. Os funcionários públicos federais têm lá uma regra que autoriza um presente até R$100, e isso não seria corrupção, não seria improbidade administrativa. O presente é, na verdade, uma improbidade administrativa. É o recebimento de favores, né? É o recebimento, é a troca de alguma coisa, né? Quando é que passa a ser o presente uma coisa maculada? Quando o presente é uma Land Rover. Quando o presente é uma reforma integral de um bem imóvel, de um sítio, sei lá o quê. Né? Então, nesse momento, passa-se a ter a improbidade administrativa e talvez o crime de corrupção, mas não necessariamente junto. Nesse caso, nós teríamos a improbidade administrativa e talvez o crime de corrupção, dependendo do motivo pelo qual eu estou recebendo aquele presente. Eu estou recebendo aquele presente para fornecer favores? Se é isso, nesse momento passo a ter os dois viés. O crime e a improbidade administrativa.
E quando, por exemplo, o agente fica muito rico, né? Aquela história, ele entra no mandato com um determinado patrimônio e sai com um patrimônio muito maior. Qual a fronteira aí entre enriquecimento normal e o enriquecimento ilícito? Como que a justiça tem feito esse entendimento? Bom, a improbidade administrativa, ela permeia esse espaço, ela preenche esse espaço, né? O enriquecimento decorrente do trabalho e do salário ou dos proventos do funcionário público não tem nenhuma improbidade nisso. Veja, se o cidadão, se o indivíduo consegue poupar, consegue economizar e com isso ele tem um aumento patrimonial, não há problema nenhum. O problema se dá quando esse aumento patrimonial, Bruno, ele se dá em decorrência de algum ato contrário à norma e que aumenta o meu patrimônio enquanto agente público em razão do serviço que eu presto, em razão do favor que eu estou fazendo. Então, nesse momento, surge a improbidade administrativa, pode surgir um crime de corrupção, dependendo da situação, pode surgir até uma falta disciplinar, dependendo do grau. Eu imagino que deve ter uma área aí bem nebulosa, né? Por exemplo, quando essa pessoa ela tem uma empresa, né? E essa empresa ela começa a ter um resultado fora do normal, né? Talvez por informação, talvez, enfim, pelo status da pessoa. Nessa zona nebulosa, onde uma empresa passa a ter um resultado fora do comum, fica mais para o lado do enriquecimento normal ou mais para o lado do enriquecimento corrupto, vamos dizer assim? Bom, o enriquecimento ilícito, é bom que se frise, ele só existe se aquele enriquecimento deriva efetivamente de um recebimento indevido. Tem que comprovar a origem, vamos dizer assim. Tem que comprovar. E detalhe, as empresas não se confundem com os seus empresários, tá certo? A empresa tem vida própria, tem história própria, tem lucro próprio. Agora, é claro que se o proprietário dessa empresa recebe uma informação privilegiada, recebe uma informação que vai lhe dar um destaque no mercado, não é? Há exemplo de empresas que agora estão sendo chamadas pela Lava Jato, essa atitude, essa conduta poderá ou não ser tida como improbidade administrativa, né? Realmente é uma linha muito tênue que separa essas duas facetas. E com relação à Lava Jato, que eu tenho certeza que quando a gente fala em corrupção, né, o telespectador, ele com certeza pensa na Lava Jato, né, que é uma operação enorme, né, com uma série de desdobramentos, que serve, enfim, né, como uma referência e que todo mundo fica na expectativa, né? E aí, como que vai acabar isso? Qual é a sua expectativa como especialista? O senhor acha que vai se chegar no objetivo e vai se criar uma nova forma de ver a corrupção no Brasil? Uma nova moralidade? Olha, Bruno, a Lava Jato, ela é uma novidade boa em termos administrativos. Ela conseguiu colocar muita coisa no eixo, ela conseguiu fazer o gestor repensar a sua forma de conduzir, ela vai conseguir, no final de tudo, fazer as empresas entender que não se pode trabalhar com as velhas práticas, com aquela velha política, com aquela velha forma de fazer o jeitinho brasileiro, de levar vantagem em tudo, não é? A Lava Jato nos serviu como aprendizado, nos serve diariamente como aprendizado. Tem seus exageros, tem suas falhas, tem suas críticas, mas ela com certeza trouxe um novo alento à sociedade. As pessoas necessitavam que existisse alguma coisa, que viesse alguma situação que trouxesse um alento de punição, que se mostrasse que não fica impune aquele que faz malversação da coisa pública. Então, aqueles que abusaram, aqueles que geriram mal, aqueles que enriqueceram ilicitamente,
aqueles que causaram dano ao erário, certamente serão alcançados pela Lava Jato. A Lava Jato, ela realmente se tornou um motivo de orgulho, né, para a população, no sentido de ver que se falava muito que político não era preso, que não dava nada, e a gente está vendo justamente o contrário, né? A verdade vindo à tona, a gente espera, claro, que tenha todo o prosseguimento e que se torne uma referência aí, de moralidade para o poder público. Agora, doutor, até dentro dessa linha, quando a gente fala de prefeitos cassados, né, no mandato passado, de 2013 a 2016, uma fatia grande dos prefeitos das cidades tiveram, né, prefeitos cassados. Como que o senhor vê isso? O senhor vê como positivo? É claro que quem erra tem que pagar, mas essa quantidade enorme de prefeitos que saem do cargo. Veja, olha, Bruno, nesse assunto, entre 2013 e 2016, aproximadamente 600 prefeitos foram cassados no estado de São Paulo. Isso quer dizer o seguinte, isso quer dizer que a sociedade está cobrando mais. Isso quer dizer que o judiciário está fazendo o seu papel, que o Ministério Público está investigando mais. Isso quer dizer também que as pessoas estão com o sentimento de que acabou a impunidade, de que a impunidade zerou. Não que isso seja bom ou que isso seja ruim, essa avaliação eu deixo para o seu telespectador fazer, se é bom ou ruim, mas eu posso te dizer que certamente é um marco diferenciado, né? Então, o senhor prefeito tem que tomar um pouco de cuidado, tem que procurar fazer a coisa certa. Eu queria, inclusive, que você aprofundasse isso, né? Falasse para o prefeito, né? A gente recebe muitos prefeitos aqui no programa e a gente percebe, o pessoal que está começando tem vontade de fazer corretamente, tem vontade de trilhar da maneira correta, mas às vezes não sabe bem o que fazer. Quais as dicas que você dá para um prefeito que quer realmente fazer um trabalho com moralidade, com probidade? Muito bem. O prefeito que quer dar uma sequência bacana para o seu mandato, deve aproveitar esse início. Deve aproveitar os 100 dias de governo, porque agora se tem um pouco mais de flexibilidade. Agora é o momento que você consegue ter um pouco mais de facilidades na Câmara, é o momento que você consegue emplacar os projetos mais difíceis, né? Então é um momento para os prefeitos aproveitar, fazer um diagnóstico geral. Esse é o momento de diagnosticar. Início de mandato se diagnostica a administração, como está a administração, as finanças, como estão as finanças, o orçamento. E aí, de posse dessa análise, tentar implantar o plano de governo, e esse plano de governo, que ele se elegeu baseado nele, deve ser aí o norte para o prefeito caminhar. Não esquecendo de implantar o portal da transparência e, se possível, quanto antes, colocar para funcionar o controle interno. O controle interno é uma exigência hoje natural do Tribunal de Contas e uma exigência que vai dar transparência e aproximar a população da gestão pública. Então, tem muitos outros conselhos que podemos dar, mas esse já inicia-se aí um começo certo. Profissionalize. Prefeito, não tenha medo. Faça uma gestão profissional. Reduza custo, chame o seu fornecedor, crie um decreto que mexa nos contratos, que reduza o custo, que adeque à nossa realidade. Esse é o que deve fazer o senhor prefeito nesse início. Agora, doutor, tenho certeza que você aí em casa deve estar se perguntando, tá, mas e o mais importante, e o dinheiro, né? Todo esse dinheiro que saiu dos cofres públicos, todo esse dinheiro que foi roubado, ele vai de alguma forma voltar para as empresas, para a Petrobras no caso, para o governo federal? Como que isso funciona? Isso é rápido? Fala um pouquinho sobre isso, porque no fim das contas é o mais importante, né? Porque é isso que vai gerar, lógico, os benefícios para a população e não para a meia dúzia que ficou rica aí, que a gente sabe. Bruno, o dinheiro volta, não é? Nós não sabemos a quantidade que volta, tá certo? Porque parte desse dinheiro se perde no meio do caminho, não é? Parte desse dinheiro se utilizou. Todas aquelas coisas de luxo e etc., que
os envolvidos no esquema utilizaram, parte desses valores não tem jeito. Mas, em sua grande maioria, voltarão. Né? Os valores decorrentes, por exemplo, de acordo, os valores decorrentes de delação premiada, né? Os acordos, os valores decorrentes de bloqueio através de convênios que o Ministério Público fez com bancos fora do Brasil, esses valores retornarão ao seu destino. Retornarão para as empresas públicas, para o erário público. Esses valores, eles não voltam com um clique, eles voltam com um processo. Existe um processo. Então, eu sei que a gente tem pressa de querer que eles voltem rapidamente, mas esses valores, eles passam por um processo, tem um caminhar para que eles voltem. Importante consignar que toda vez que um valor é desviado, parte desse valor se perde. Se perde porque se tem um novo caminho. Né? O dinheiro não tem nome e não tem placa. Então, ele acaba indo para lugares que não conseguimos resgatar. Doutor, nosso tempo está encerrado. Quero agradecer muito a sua participação, a lucidez que você tem nesse tema. É muito importante para mim, para os telespectadores, conhecer cada vez mais, para conhecer as ferramentas que a gente tem nas mãos para a gente ter uma sociedade cada vez mais justa. Agradecer de uma maneira especial você que está aí em casa nos assistindo e convidar para que você esteja com a gente sábado que vem às 10 da manhã aqui na VTV SBT em mais uma edição do programa Estúdio Aberto. Muito obrigado e até lá!